Nostalgia é um assunto complicado. Não, pera, complicado não. É muito complicado. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Você assistiu um filme na sua infância e tem boas memórias com ele, mesmo não tendo assistido ele hoje em dia. Você se lembra das cenas, dos personagens, de praticamente tudo. Pra você, esse filme é excelente. Agora, um renomado crítico assistiu esse mesmo filme que você assistiu na sua infância, analisando tudo de uma maneira crítica. E no final, ele chegou à conclusão que esse filme é uma bosta. E aí, qual das opiniões está correta? Como posso eu dizer que tal obra é melhor ou pior do que as outras? Simples. Eu não posso. Sabe por quê? Porque enquanto eu gosto de laranja, você gosta de azul. Enquanto você gosta de banana, eu gosto de morango. E assim por diante. O Matt do canal Cartoonizando fez um vídeo analisando Os Segredos dos Animais, filme que marcou a infância de muita gente, e ele analisou tudo de uma forma crítica. E eu achei aquilo errado. Nessa mesma época, eu não levava meu canal tão a sério assim, e eu fiz um vídeo de resposta à opinião dele. E digamos que eu não me orgulho muito desse vídeo, principalmente por conta do engajamento que aquele vídeo teve. Eu não escrevi nenhum roteiro, tive zero preparação para analisar o vídeo dele, apenas falei tudo que me vinha à cabeça, e isso fazia com que qualquer pessoa que visse os meus vídeos hoje em dia e gostasse, fosse ver aquele vídeo e ela teria um sentimento diferente dos meus vídeos de hoje. Aquele vídeo ficou chato, maçante e eu falei muita merda nele também. E nesse vídeo aqui eu vou analisar Os Segredos dos Animais para que vocês entendam o meu ponto sobre por que eu gosto tanto desse filme. Lembrando, até a data de postagem desse vídeo eu não assisti nenhum dos episódios da série animada, então não esperem eu citar ela aqui nesse vídeo. Lembrando, essa é a minha opinião pessoal. Então, se você tiver a sua opinião, por favor, utilize os comentários para espalhá-la. O filme começa com um fazendeiro saindo de dentro da casa, pegando um carro e saindo logo em seguida. Depois disso, todos os animais começam a andar em duas patas e agirem como humanos. Esse é o conceito básico do filme. Animais vivem como humanos, tanto que o conflito só pode ocorrer graças a eles estarem numa fazenda. E eu gosto que aqui existe um motivo para eles serem animais. Não é como outros filmes onde eles só são animais porque são. Aqui tem motivo e isso é bom. Logo depois, nós vemos dois personagens, o Ben e o Miles conversando. O Ben é como se fosse o líder do curral, ele manda em tudo, enquanto o Miles é um amigo e tal. O Ben tem um filho chamado Otis, e ele começa a se questionar sobre aonde ele está. Depois disso, nós somos apresentados para uma cena bem divertida, onde nós temos tempo de acostumar com os personagens e anotar a personalidade de cada um. Logo de cara, uma coisa vai chamar a atenção de vocês: o quão bonito esse filme é. Por sinal, vamos tirar isso logo de caminho. A animação é incrivelmente bonita e fluida. A Nickelodeon fez um excelente trabalho com cores e iluminação, fazendo com que esse filme tenha um estilo único e cartunesco, o que já é meio que esperado de filmes da Nickelodeon. Outra coisa que você percebe logo de início é algo que vai seguir durante o filme inteiro: o humor. Esse filme utiliza por muitas vezes humor em algumas cenas, e eu tenho só uma coisa pra dizer: esse filme é hilário, simplesmente hilário. Toda, e eu repito, toda santa cena desse filme é extremamente engraçada e eu ri muito com a cena do braço só por conta da situação em si. Às vezes essas cenas acontecem quando a gente menos espera. Boa parte do humor do filme vem por conta de três fatores: a dublagem, os pequenos detalhes e o roteiro. Vamos começar pelo roteiro. As cenas do filme são sempre muito bem escritas, e isso se deve às situações em que o filme se encontra. É muito complicado qualquer pessoa assistir esse filme sem rir pelo menos uma vez, e o roteiro é bastante esperado de uma empresa como a Nickelodeon, cheio de cenas hilárias e muito bem escritas. A dublagem é outro ponto que ajuda no humor do filme. A dublagem brasileira é conhecida por conter diversas gírias e piadas que só os brasileiros conseguem entender. Às vezes isso funciona bem e às vezes funciona mal. Como em O Desencanto da Netflix. Os dubladores de lá queriam colocar diversas piadas com referências a memes que eram para ser engraçadas, mas no fim só te deixam desconfortáveis e te fazem sentir vergonha alheia. É como se a Netflix estivesse olhando pra você e estivesse falando: Hey, olha só, galera, a gente também conhece meme. Isso me deixou desconfortável antes e me deixa desconfortável também agora.
O Segredo dos Animais também utiliza disso, mas de uma maneira muito mais inteligente. Isso faz nós brasileiros termos mais amor pelo filme. Todas as vozes encaixam perfeitamente com os personagens, não existe uma única voz que não combina perfeitamente com o personagem. A única voz que me incomodou um pouquinho foi a dessa pintinha pirralha aqui, que é muito fina e irritante, mas mesmo assim ela também encaixa muito bem. A dublagem é de qualidade e isso me deixa muito feliz. Mas nenhum desses fatores contribuem tanto para o humor do filme quanto os pequenos detalhes. Por exemplo, na cena do surf no morro, os personagens vão se modificando conforme eles passam pelas folhas das árvores. Na cena da festa, os bois estão subindo em cima de um humano mecânico. Na cena que o rato tá pulando em cima do Odyssey no porco, ele fica falando as comidas que são feitas com a carne dos dois. O filme é cheio desses pequenos detalhes que são muito divertidos. Mesmo que algumas pessoas digam que eles são sem graça ou que eles não são importantes assim, mas pra mim eles não só ajudam na comédia do filme, como também são muito divertidos de se procurar. Depois da cena do surf, o Ben começa uma reunião entre os animais da fazenda. Otis e os outros entram logo no começo dela, criando uma cena muito engraçada pelos fatores que eu citei anteriormente. Após a reunião, Ben começa a conversar com Otis, e é exatamente nessa cena que o Ben diz a frase mais marcante do filme. Otis, o homem forte se defende sozinho. O homem mais forte defende os outros. O homem forte se defende sozinho. O homem mais forte defende os outros. Uma frase lendária, com certeza. Depois disso, o Otis vai se divertir com os amigos dele, dando lugar para uma cena com uma música de Esquadrão da Moda? Pois é, essa é outra coisa que existe em massa nesse filme. Por diversas vezes, o filme vai utilizar de músicas autorais que já existem. E eu não tenho problema nenhum com isso, viu? As músicas são ótimas, até porque Mr. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. She call me Mr. Bombastic, fully fantastic. eu te amo, MC Ratão. Eu te amo, MC Ratão. No celeiro onde se passa o filme, era a época dos coiotes, e naquele dia era a vez do Otis ficar de guarda. Mas, na mesma noite, ia acontecer uma festa, e o Otis obviamente queria ir. Ele então conseguiu convencer seu pai a ficar no lugar dele, e nessa parte, onde ele canta aquela música. Não voltar pra trás. Não voltar pra trás. E é exatamente aqui, que acontece o que eu considero a melhor cena do filme inteiro. Essa cena é tão boa, mas tão boa, que eu não vou nem falar nada. Eu só vou deixá-la rolando aí pra vocês. Boa noite, senhoras. Desculpem pela visita a essa hora da noite, mas nós tínhamos um compromisso anterior. Nós vamos levar 6 de vocês, mas se alguém der um pio, eu levo mais comigo numa boa. Rapazes, podem escolher. Vocês não vão levar nenhuma galinha hoje. Você vai enfrentar a gente? Hã? Ai, que medinho. Vai encarar, é? Galinha, como vai fazer isso? Não. Ele vai. Vai, Ben. Eu não falei contigo porque eu não te vi. Larga essa galinha, Pat. É claro, Ben. Você é quem manda. A gente só tá dando um confere, só isso.
Você sabe que a gente se amarra numa galinha. Você me conhece. Eu sou um terror. Você tá em desvantagem aqui, não é, Dan? Nós somos 6 e você não passa de um gorducho sozinho. Otis! Otis! Ah, não. Não. Ah, papai. Tudo nessa cena é fantástico. Os leves movimentos de câmera, a cena de luta do Ben contra os coiotes, a dublagem, a troca de cenários entre uma cena e outra, as pequenas expressões no rosto do Ben e do Otis, tudo combinou perfeitamente para criar a melhor cena de qualquer filme da Nickelodeon, empatando diretamente com o final do filme do Bob Esponja. E é aqui que o filme muda de rumo. Agora, o Otis precisa cuidar do celeiro sozinho, sendo ele o líder agora, desencadeando em cenas hilárias que funcionam até hoje, como a cena do fazendeiro ou a clássica cena do... Entre essas cenas de comédia existem cenas tristes, como a cena onde a Beth conta a história dela, ou a cena em que o Otis fica refletindo na frente do túmulo do pai dele, e todas essas cenas funcionam muito bem. No final, os coiotes conseguem sequestrar todas as galinhas, e o Otis vai atrás deles. Então, nós temos uma ótima cena de luta entre o Otis e os coiotes. No meio da batalha, os amigos do Otis aparecem para ajudá-lo, e o filme acaba com o Otis salvando as galinhas e poupando os coiotes. Bem, e é por tudo isso que eu falei que eu gosto de Segredos dos Animais. Mas ainda não acabou. Eu sei que o título pode ser exagerado, mas é verdade pra mim. Como nós vivemos num mundo com diferentes pessoas, com diferentes opiniões, existe um termo que está muito presente no ramo artístico. Ele se chama subjetividade. Uma obra que pode ser excelente para algumas pessoas, pode ser uma merda para outras pessoas. E é exatamente nesse contexto que se cria o termo obra-prima. Mas o que é uma obra-prima? Obra-prima é qualquer coisa do meio literário, musical, artístico, entre outros, que consegue se destacar dentre as outras, inevitavelmente sendo melhor do que as outras. Esse é um fenômeno que acontece com muita frequência no ramo artístico. Existem 3 fatores que compõem uma obra-prima. O primeiro é a aceitação geral do público. A segunda é a admiração. E a terceira é a sua opinião.
A aceitação geral do público é um fenômeno que acontece onde qualquer pessoa que não ache a obra a melhor coisa do mundo não consiga descrever ela como uma obra ruim. É graças a esse fenômeno que nós vemos filmes com nota 10 no Rotten Tomatoes ou nota 9 no Metacritic. Isso significa que mesmo que você tenha assistido um filme e tenha uma opinião específica sobre ele, ela é praticamente irrelevante, porque a aceitação geral do público faz com que todas as pessoas consigam ter uma opinião única sobre esse filme, mesmo eles tendo críticas específicas sobre alguma coisa em geral sobre ele. A admiração é um fator que acontece mais depois do acontecimento dessa obra e não durante ela. Esse fator diz que absolutamente qualquer obra que seja considerada uma obra-prima sempre vai ser lembrada como uma espécie de admiração para todas as outras obras que existentes, sendo sempre lembrada como um exemplo a ser seguido pelas mesmas. Já a sua opinião é um tópico meio complicado para eu tocar, para falar a verdade. Esse tópico diz que mesmo que a maioria das pessoas não consideram essa obra como a melhor obra de todos os tempos, você ainda pode considerar essa obra como a melhor obra de todos os tempos, logo tratando ela como se fosse uma obra-prima. E justamente esse tópico acaba criando um conflito com o primeiro tópico. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que o Gemma Please tenha jogado o jogo Surrealidade, Expressões do Subconsciente, e ele tenha ficado absolutamente fascinado pelo jogo, pela trama, pelos personagens, pela ambientação. Para o Gemma Please, essa obra é uma obra-prima. Só que nós devemos tratar ela como uma obra-prima pelo modo de como o Gemma Please assistiu e jogou esse jogo, ou pelo modo de como a maioria das pessoas veem esse jogo. E isso acaba criando um gigantesco paradoxo, onde um artista fica apontando o dedo na cara do outro, falando que a opinião do outro tá errada e que a opinião do outro tá errada. E isso acabou gerando aquele meu vídeo, onde eu respondi o match do Cartoonizando. Eu acabei criando uma espécie de teoria que pode explicar um pouco e resolver esse paradoxo gigantesco. Essa teoria diz que qualquer obra-prima pode ser descrita tanto pelo modo de como as pessoas veem ela, quanto pelo modo de como você vê ela. Permita-me explicar. Na sociedade em que vivemos, existem diversos parâmetros que podem ser usados para poder descrever uma obra e dar a ela o título de obra-prima. E um desses parâmetros, que eu considero o mais importante de todos, é a não datação. Esse fator é o mais importante de todos, porque ele faz com que uma obra possa sempre trazer o seu sentimento inicial, mesmo depois de anos da sua criação. Isso significa que não importa a sua opinião ou a opinião da maioria do público, desde que uma obra consiga trazer o seu sentimento inicial até os dias de hoje de uma maneira esplendorosa, ela já pode receber o título de obra-prima. Para que uma obra possa ser considerada como uma obra-prima, ela não só precisa ser adorada por diversas pessoas, ela também precisa nos apresentar fatores fundamentais que ainda podem ser passados hoje em dia. E O Segredo dos Animais nos apresenta exatamente isso. Nós vemos claramente o Zod tendo dificuldades para conseguir administrar o celeiro e a ingenuidade que ele tem com o resto do mundo, e como o Ben tem uma visão mais realista de tudo. Não só isso, como também entre todas essas cenas, nós temos também cenas excelentes de humor que funcionam muito bem até hoje, conseguindo manter o valor inicial do filme. Isso para falar que todas as críticas que o filme recebe são totalmente sem sentido. Como esse cara aqui que deu 1 pro filme só porque o filme faltou originalidade e falou que o filme é uma cópia de Rei Leão, só porque o Ben morre. Ou esse cara aqui que deu 1 estrela e falou fraco. Bem, no fim de tudo isso, eu já consegui representar aqui para vocês o porquê eu gosto tanto de Segredo dos Animais. E é por isso que Segredo dos Animais mais do que merece um perfeito. Esse vídeo deu um trabalho absurdo para editar. Então se vocês pudessem, por favor, já adiantar o like e se inscrever no canal, isso ia me ajudar muito. Naquele vídeo que eu fiz falando sobre Super Boss Gaiden, eu vi que umas 40 pessoas tinham assistido o vídeo, mas só 10 tinham dado like. Então se vocês pudessem sempre adiantar o like e se inscrever no meu canal e compartilhar, assim, vocês iam estar me ajudando muito, viu? Então, é só isso. Um beijo do indiano e até a próxima.